Olá pessoal, hoje vamos falar de diluição, ok? Então, quando você está preparando uma solução, você tem o soluto e você vai misturar o solvente, você vai preparar o que a gente chama de uma solução inicial. A diluição, você parte de uma solução pré-existente. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo um suco, você compra aqueles sucos concentrados no mercado e você vai preparar um suco. E lá fala que para você usar uma porção para 1 litro de água. Aí você pega uma porção de suco, né, que geralmente são uns 100 ml, dilui em 1 litro de água e quando você prova, você acha que aquele suco ficou muito forte. Então, o que você vai fazer? Você tem que descartar todo esse suco e fazer outro? Não, se ficou muito forte o sabor, você vai acrescentar mais solvente. Ou seja, você vai acrescentar mais água. Nesse momento, você está fazendo uma diluição. Você já tem uma concentração inicial, que é o suco que você preparou, e você vai acrescentar mais solvente. Então, quando você acrescenta mais solvente ou retira solvente, também, se, por exemplo, o seu suco ficou muito fraco, você põe mais soluto, ok? Então, nesses casos, você vai usar a diluição. Agora, vamos ver como que a gente chega na fórmula da diluição e o que significa essa diluição nos termos clássicos da química. Então, parte do seguinte princípio. Olha lá, você tem 1 litro de água, que é o seu solvente, e nesse 1 litro de água você vai acrescentar 5 gramas do soluto. Então, o que você vai ter aqui? Uma concentração I de inicial que será de 5 gramas por litro, ou seja, seu volume inicial é 1 litro, sua massa inicial 5 gramas. Determinado momento, você resolve acrescentar mais solvente a essa solução. Então, você vai acrescentar aqui meio litro de água. O que é que vai acontecer com a sua solução? O volume final será o inicial mais o solvente que você acrescentou. O volume final será 1,5 litros. A concentração final também vai mudar, porque você mudou o volume, muda a concentração. Mas e a massa? Você alterou a quantidade de soluto que tinha nessa solução? Não. A massa inicial continua sendo a mesma, 5 gramas. Fazendo a fórmula da concentração, você vai ver que a concentração final mudou para 3,3 gramas por litro. Vamos analisar isso aqui. Quando você faz uma diluição, a concentração se altera. Veja, a concentração inicial da minha solução era 5 gramas por litro, passou para 3,3 gramas por litro. O volume também sofre alteração. Concentrações diferentes, volumes diferentes. O volume inicial era 1, passou para 1,5. Já a massa do soluto permanece a mesma. Vamos passar isso para a questão genérica da fórmula. Então, aqui nós temos a concentração inicial vezes a massa inicial dividido pelo volume inicial. E após a diluição, nós temos uma concentração final, que é diferente da inicial. A massa inicial continua a mesma, porque a massa não mudou. E vamos ter um volume final diferente. Então, se a massa não mudou, se a massa é a mesma, passar o volume para o lado de cá. Multiplicando, e nós vamos ter o seguinte, que a massa inicial é a concentração inicial vezes o volume inicial. A massa inicial é a concentração final vezes o volume final. Se a massa inicial é a mesma, nós podemos dizer que concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E aí nós temos a fórmula da diluição. Essa fórmula pode ser aplicada para concentração comum, para concentração molar e para título. A única coisa importante, se a concentração inicial estiver em gramas por litro, a final tem que estar em gramas por litro, ok? Não é necessário trabalhar o volume em litro. Também aqui você pode trabalhar a concentração em gramas por litro e o volume em ml. Porque como nós temos volume dos dois lados, no final essa unidade vai se anular, ok? O que não pode é misturar as concentrações.
Se vai trabalhar em gramas por litro, as duas têm que ser gramas por litro. Se será mol por litro, as duas mol por litro. Se for porcentagem, as duas em porcentagem. Vamos ver o primeiro exemplo. Então, o problema. Uma lata de 200 centímetros cúbicos de suco de laranja tinha no rótulo a inscrição: dissolver em água suficiente para 5 litros. E açúcares igual a 300 gramas por litro. Qual será a concentração de açúcares após a diluição? Então, vamos lá. Nós temos aqui o volume inicial, 200 centímetros cúbicos. Temos aqui que você vai dissolver em água suficiente para 5 litros, então o seu volume final terá que ser 5 litros. E a concentração inicial de açúcares, 300 gramas por litro. Ele quer saber qual será a concentração final. Bom, aqui eu tenho um problema que um volume está em centímetro cúbico, o outro em litro. Eu posso transformar tudo para centímetro cúbico ou tudo para litro. Vou passar esse aqui para litro. E agora eu vou aplicar a fórmula da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final vezes o volume final. Concentração inicial 300, volume inicial 0,2, concentração final eu vou descobrir, volume final 5 litros. Resolvendo aqui o cálculo, eu vou encontrar que a concentração final será de 12 gramas por litro. Agora, muitas vezes, o problema de diluição, ele não te pergunta concentração final ou volume final, mas sim quanto dissolvente acrescentou. E esse realmente é a famosa pegadinha que pode aparecer em diluição. Então, vamos ver um exemplo desse tipo aqui. Qual volume de água deverá ser adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de soda cáustica contendo hidróxido de sódio 1 mol por litro para que se obtenha uma solução 0,2 mol por litro? Então veja que a pergunta do problema é qual volume de água deverá ser adicionado. Então ele quer saber quanto dissolvente você precisa adicionar para transformar uma solução 1 molar numa solução 0,2 molar. O princípio é o mesmo. Então vamos lá. Nós temos uma concentração inicial 1 mol por litro. Quero chegar numa concentração final 0,2 mol por litro. O volume inicial que eu tenho é de 50 centímetros cúbicos. E a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual deverá ser o meu volume final. Então, vamos realizar os cálculos e descobrir no primeiro momento qual o volume final. Então, concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Concentração inicial 1, volume inicial, vou usar os centímetros cúbicos mesmo aqui. Concentração final que eu preciso obter é 0,2, qual vai ser o meu volume final? Vendo a conta aqui, o meu volume final tem que ser de 250 centímetros cúbicos. Mas a pergunta não era qual o volume final, e sim quanto de água você deve adicionar. Então eu vou pegar aqui, vou tirar o meu volume inicial e vou ver que eu vou ter que adicionar 200 centímetros cúbicos de água. Essa é a minha resposta. O que você tem que estar atento é que num exercício desse tipo, de uma questão objetiva, vai ter uma alternativa que vai ser exatamente 250 centímetros cúbicos, ok? Induzindo o aluno ao erro pela falta de atenção, que a pergunta não é o volume final, mas sim quanto de água deve ser adicionado. Então essa é a grande atenção que você tem que ter em diluição, ok?